nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estimadas almas, estamos no 15º domingo depois de Pentecostes. E acabamos de ouvir o Evangelho, bela narrativa de um acontecimento dolorosíssimo. Uma viúva, logo uma mulher absolutamente desamparada, que só tinha um único filho e este morreu. Está lá no velório, procissão de sepultamento, uma mulher dilacerada, porque o seu filho era a última razão da sua vida nesta terra. Nosso Senhor olha aquilo, e é bonito do Evangelho, muito belo. Nosso Senhor aproximou-se, movido de compaixão. Compaixão é quando nós pegamos o sofrimento do outro e inserimos no nosso coração e sofremos o que o outro está sofrendo. Isso é nobilíssimo. No Brasil, nós temos uma desgraça no lugar disso, chama dó. Dó é pecado. A gente não tem a menor compaixão daquele que a gente tem dó, a gente rebaixa porque aquele está sofrendo, a gente não. A gente quer aliviar o sofrimento do outro fazendo o quê? Com que ele sofra mais. Lhes dou exemplo. Um parente preso, estão com dó porque lá estão lhe pedindo mais dinheiro. A dó vai fazer o quê? Dar dinheiro para ele comprar droga e seguir sendo um desgraçado. A compaixão não, senhores. E nós normalmente temos dó porque nós não queremos sofrer nem o que nos compete, muito menos o que não nos compete. Por isso Deus não tem dó de ninguém. De ninguém. Agora, compaixão, Deus tem de todos. Então, nosso Senhor pega aquela situação. Viúva, sua santa mãe era viúva, de São José. Filho único, a sua mãe só tem um filho. E também ele vai morrer. Nosso Senhor olha naquela senhora, o coração de Maria, amanhã, na Sexta-feira Santa, depois das 15h. Ele olha e fala, bom, eu vou fazer isso com a minha mãe por causa de nós, hein? E ele pega no coração de Jesus a dor daquela senhora viúva, e aí o que Nosso Senhor vai fazer? Ele vai resolver. Porque está ao seu alcance resolver. Muitas vezes não está ao nosso alcance resolver o problema do qual nós podemos nos compadecer do próximo. Mas isso já é uma grande ajuda, porque em vez de julgar, de sentenciar, vamos ver, se eu estivesse naquela circunstância, talvez eu estaria pior. Isso já é um freio para as nossas iniquidades. A compaixão, sim. Dó nunca. Nosso Senhor vai e manda aquele rapaz se levantar. Neste episódio miraculoso, o jovem sai do seu estado de morto, que ele ressuscitou, falando. Para ficar claro que ele estava bem morto e agora ele está bem vivo. E Nosso Senhor fez o quê? Solucionou a morte, dando uma vida perfeita para esse jovem, alegrar a pobre viúva cuja vida só tinha uma alegria, seu único filho. Quando Nosso Senhor ressuscitar, aí vamos entender por que ele vai comer lá, vai pedir um peixe assado numa das suas aparições, para mostrar claramente que ele também está bem vivo. Os corpos gloriosos, no caso da ressurreição de Nosso Senhor, não precisa de comida, mas ele pediu lá um peixe assado, para ficar claro, é a vida plena,
não é um fantasma. Nunca os senhores vão ver um fantasma aí, por favor, e muito menos uma alma do purgatório abrindo a geladeira. Espíritos não comem. E ressuscitados muito menos, mesmo que teremos um corpo, mas não vamos comer. E tampouco vamos ficar com fome, não se preocupe. Então a misericórdia, ela põe a miséria do outro no nosso coração. E a compaixão faz com que soframos o do próximo no nosso coração, fazendo a dor alheia ser nossa também. Aí vamos entender agora a epístola, que está em perfeita sintonia. Disse aqui o apóstolo que devemos levar os fardos uns dos outros. Nós não podemos cuidar da vida de ninguém. Não podemos. Não nos compete. Cada um cuida da sua vida. É verdade que nosso pai cuida da nossa vida até certa idade. Nossa mãe também. Depois da maioridade, cada um cuida de si, Deus cuida de todos. Mas, quando nós temos compaixão, nós também carregamos um peso que o outro não consegue carregar. São as dores da vida, os sacrifícios que fazem, as cruzes que carregam. Aí nos transformamos em sirineus do próximo. Este mundo que nos toca viver, senhores, ele tem muita desgraça, e uma delas é covardia. Todo mundo foge do sofrimento. E para piorar, é egoísta. Todos querem cuidar de si e não cuidam de si, querem xeretear a vida dos outros por curiosidade vã, e ninguém tem compaixão de ninguém. E nós devemos ter esse sentimento porque é próprio do coração católico. Foi por compaixão que Deus suscitou na igreja os hospitais, que hoje não falam de Deus, hein? A igreja vendo o sofrimento da enfermidade. Antigamente o doente estava na rua, hein? O leproso lá. A igreja fez leprosários, orfanatos, por ver que essas crianças jogadas, os pais morriam. Foi por compaixão que a igreja fez isso. De Deus. Foi por compaixão que a igreja instituiu as escolas, que hoje nós não temos mais. Foi por compaixão. Foi por compaixão que vemos os missionários deixar a paz e conforto da Idade Média, com as suas basílicas e abadias medievais maravilhosas, para ir para os países dos bárbaros, porque sabiam que eles iam para o quinto dos infernos se não conhecessem Nosso Senhor. Foi por compaixão que foram feitas essas coisas. Foi por compaixão que os portugueses chegaram nesse país e depois trouxeram um monte de jesuítas e franciscanos para evangelizar os índios, para fazê-los conhecer Nosso Senhor, porque eles iam para o inferno sem Nosso Senhor. Agora, por dó é tão feia que até na palavra é um dó, não é nem uma dó, não. Não soa bem. Vocalmente é lamentável. Um dó. Foi por um dó que a escola caiu nas garras do diabo. Foi por um dó que hoje nós temos hospitais sem Deus, que não cuida nem do corpo e muito menos da nossa alma, que uns creem que não existe. Foi por um dó que nós não temos mais as ordens religiosas a serviço de evangelizar e de sacrificar. Sabemos a crise da igreja no que levou, porque ela se compactuou com o mal, com a ignorância, o hospital compactuado com a doença, e quem sofre? O pobre paciente, o pobre estudante. Dó é desgraça. Compaixão é uma bênção de Deus. Porque quando a dor do outro está na nossa pele e é nossa, o que nós buscamos? Resolver, hein? As nossas dores. Então, quando fazemos nosso o que é alheio do seu sofrimento, nós tentamos ajudar. Então, vemos Nosso Senhor com este espírito de compaixão. E aí vemos aquele que estava morto, que pareceria ser impossível sair vivo.
compaixão, ela pode ressuscitar aqueles que estão mortos nos seus sufocados ou quase ali agonizantes nos seus problemas. Agora, dó termina de matar. É a dor do drogado na sua crise de abstinência da sua droga? Não, dê mais um pouquinho para ele ficar em paz. Sepultou o viciado. Seja no álcool, no que for. A dor do presidiário por ele estar lá sendo oprimido porque precisa de dinheiro. Dá dinheiro e ele está sepultado na escravidão das mazelas que ele entrou porque ele quis. E nunca vai sofrer as consequências dos seus atos. Agora, a compaixão é diferente. São dores inevitáveis, estamos num vale de lágrimas, e que nós nos compadecemos daqueles que estão sofrendo e refreamos o nosso egoísmo. Isso é próprio do espírito católico. Então, diante desse evangelho, diante dessa conduta do Sagrado Coração de Jesus, senhores, nós devemos ter compaixão das almas. Por isso, aqui vou aproveitar o ensejo para lhes dizer, por isso nós não ficamos e nem devemos e nem podemos falar, o modernista, o herege infeliz. Sim, um está na ignorância e outro está no caminho da condenação contra a fé. Mas temos que ter, inclusive, compaixão, por isso devemos rezar pelos pecadores. O mundano e não sei que coisa, sim, está no caminho da condenação, e se fôssemos nós que estivéssemos lá, e ninguém tivesse tido compaixão de nós, estaríamos lá. E alguém rezou por nós, por compaixão, e hoje nós estamos aqui. Assim que a compaixão é o sentimento nobilíssimo dos bem batizados. E nós sabemos que outrora, antes, ou ontem éramos um dos tais, e alguém rezou por nós, estamos aqui porque alguém intercedeu por nossa conversão. Então a compaixão, ela não anda sentenciando ninguém e condenando ninguém, e preza pelo bem e o bem dos bens. O maior é a salvação daqueles que estão no erro. Então, senhores, para amolecer o nosso coração petrificado pelo modernismo, pelo egoísmo, pelo mundanismo, o remédio é a compaixão do coração de Jesus. Devemos nos compadecer das pessoas. Isso faz sair um pouco dos nossos problemas, das nossas dificuldades, sim, e olhar ali, como o bom Jesus fez. Olhou o coração aflito daquela senhora sem nada, no caso da viúva, viu que a sua mãe ia passar por uma dor semelhante, muito mais dolorosa, e ele faz aquele jovem sair saltitante do esquife, pulando por Jerusalém e alegrando ele enxuga o pranto daquela que chorava merecidamente, um filho digno de lágrimas. Então, senhores, vamos amolecer nosso coração egoísta, e é somente o coração de Jesus que pode fazer isso por nós. Devemos nos compadecer. E assim, vamos até atenuar, porque quem tem muita compaixão do próximo, Deus tem compaixão de nós. E aí encontramos nos compadecendo dos outros, em Deus, quem se compadeça de nós, e a graça resolve aquilo que nós até agora não conseguimos resolver. Então, peçamos ao coração sacratíssimo de Jesus, fonte de toda a compaixão, que tenha piedade de nós e exorcize, por este ato nobilíssimo de um coração católico, este egoísmo e insensibilidade com a dor e com os tropeços e equívocos daqueles que estão nesta situação, e nós, por egoísmo, acabamos não nos compadecendo dele. Então, neste domingo, o exorcismo do egoísmo, deste ficar em si mesmo somente, tem o seu remédio na compaixão do coração de Jesus. Que ele amoleça o nosso, robustecendo com esta compaixão do seu sacratíssimo coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.